História da Gente de volta aí. Queria muito agradecer a Deus por essa rica oportunidade. A Rede Super Televisão, por ser esse canal que está levando até a tua casa essa mensagem linda, maravilhosa e outras mensagens maravilhosas. A Igreja Batista da Lagoinha por também nos proporcionar momentos tão especiais como esse e abrindo as portas para que pessoas venham contar suas histórias. Eu hoje quero conversar com ele. Conheço há muito tempo. A gente tem uma amizade muito forte. Ali da região do Barreiro, lutador, um cara que tem uma história de guerra, uma história maravilhosa. Com vocês, Pastor Rodrigo Brito. Pastor, que honra te receber aqui, cara. Aí não podemos deixar daquele toque nosso, né? Prazer todo meu. Eu queria agradecer a você, né? Agradecer toda a Rede Super, agradecer aqui a toda a produção, a toda a equipe pelo carinho e pelo convite. Muito me honra estar com você aqui, um grande irmão, um grande amigo. Rapaz, o Rodrigo vem de onde? De onde surge essa grande liderança em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais? Como é que surgiu esse Davi aí no meio da turma aí? Então, Cris, eu estava com 15 anos e meu sonho era ser jogador profissional de futebol. Então eu ingressei, né, no Vila Nova, ali de Nova Lima, e no meu primeiro ano de juvenil no Vila Nova eu destaquei. Depois, no segundo ano, eu sou convidado pelo comercial, para disputar o Campeonato Mineiro pelo comercial e frequentando a igreja, né, pais cristãos, né, família berço todo evangélico. Mas o meu sonho era de ser um jogador profissional. E eu começo, então, a deixar a presença de Deus por causa do futebol. E, de repente, quando eu assusto, eu estava já dentro do Galo, né, do Atlético Mineiro, primeiro ano de juniores, e recebo um convite para o Ipatinga. E, de repente, eu me distancio mais de Deus nesse caminho. Ao distanciar de Deus, o meu pastor, que é um curitibano, que é paranaense bem firme, ele falou comigo. Eu saí de Ipatinga, fui para Belo Horizonte e falei com esse meu pastor. Falei, pastor, eu vou ser profissional, jogador, agora no Ipatinga. Ele falou, não, Deus está te chamando você para a obra dele. Você é escolhido para o reino, para a obra dele. Naquele momento eu irei, Cris. Poxa, um jovem com 18 anos, com a carreira, com o sonho a caminho de realizar. E eu falei com ele, nunca, eu vou ser jogador de profissional. E voltei, saí de Belo Horizonte, voltei para Ipatinga. A gente morava lá no estádio Patigão, debaixo daquele estádio lá tem uma concentração, então nós morávamos ali. E o que eu fazia no final de semana? No final de semana, então, gandaia, né? Jogador novo, gandaia. E com isso, então, minha mãe orando, meu pai orando, as pessoas orando por mim, eu começo a distanciar de Deus. E um certo dia, no treino, eu tomo uma bolada no olho, eu tenho deslocamento de retina. E eu começo a ficar muito irado, porque eu estava camisa 10, jogava muita bola, uma pessoa jovem, com sonho para ser realizado. E de repente, então, passa na minha mente aquela palavra do pastor, que quando ele falou que Deus me chamou para o reino, para ser um obreiro, para ser um servo dele no reino, eu murmurei contra Deus. Aí eu lembrei daquele dia. Aí eu pedi perdão a Deus. Pedi perdão a Deus, voltei para Belo Horizonte, conversei com os meus pais e resolvi a entrar no caminho do Senhor, voltando como filho pródigo mesmo, né? Pedindo a Deus perdão e voltando para o caminho do Senhor. E ingressei no seminário. Ingressei no seminário e comecei a estudar e fui fluindo. Hoje, graças a Deus, uma família bem forte, uma família constituída, né? Tem outro irmão que é pastor também. Então, a gente vem de uma família de sacerdote, né? Aquele jovem que tinha um sonho, que tinha uma vontade, que o seu querer era maior, Cris. Depois, o Senhor vem e chama ele. E nessa conversa com Deus, então, eu realmente entendi o propósito de Deus. Larguei a bola, larguei o futebol. Muitos correm no estádio, mas só um ganha a coroa. Então, eu troquei todo aquele propósito que eu tinha como jovem para ser um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. E entrei na carreira com Cristo, vamos dizer assim. Entrei na carreira com Cristo.
né? E depois Deus me presenteia com a minha esposa, uma mulher sensacional, você conheceu ela. Fernandinha. Fernandinha, mulher de oração, guerreira, né? Casamos, tivemos 2 filhos, temos 2 filhos e sou avô, né? Recentemente avô. Aí, o propósito de Deus de uma vida de uma pessoa que, quando entende o propósito de Deus, né? Entrega a sua vida a Cristo e as coisas vão fluir de acordo com Deus. Então, aí você vai para o seminário e você se torna uma grande referência hoje ali no Barreiro. Barreiro, para quem não sabe, aqui em Belo Horizonte, um bairro muito querido. Você se torna uma grande referência no meio evangélico e, consequentemente, você se torna um Davi naquele local, também na área política. Como é que foi isso? Eu queria dizer, é interessante que logo que eu começo, então, a entrar para o seminário, eu vi uma necessidade muito junto das necessidades do meu bairro, em querer ajudar o meu bairro, a melhorar a vida das pessoas do meu bairro, né? Que as pessoas tivessem mais dignidade. Então, eu procurei dentro ali do meu bairro o que eu poderia fazer para ajudar para o meu bairro ter um calçamento, um asfalto, uma melhoria no centro de saúde, na escola. E dentro disso, então, eu cheguei à porta do presidente da associação do bairro. Perguntei para ele, o que eu posso fazer para ajudar aqui vocês, para melhorar o bairro? O que eu posso somar? E ele me disse, olha que bacana, a gente está vencendo agora o nosso período de ser presidente, a eleição da diretoria, vem somar com a gente. E acabou que eu tornei presidente da associação do meu bairro, que é o bairro Santa Cecília. Quero mandar um abraço ali a todos os moradores do bairro Santa Cecília, Vale de Jatobá, ali no Barreiro. E comecei, então, a ajudar. E de repente, a gerente do centro de saúde me convidou para ajudar também lá no centro de saúde. O centro de saúde tem uma comissão de saúde que discute os problemas de saúde daquela região. E então eu aceitei o convite, fiquei 2 anos participando, aprendendo. Depois eu sou nomeado como presidente daquela comissão local. E foi aí que eu entendi que a gente precisava estar mais próximo dos governos. A gente precisava procurar o governo para ajudar. Vamos dar um time aí. Você acha que, às vezes, um pastor chega num bairro que ele não conhece ninguém. Você acha interessante quando o pastor passa a tomar essa atitude de conhecer ali os problemas espirituais e sociais daquela comunidade? Claro, é super importante você que é um líder espiritual conhecer a necessidade da sua comunidade. As pessoas estão vivendo ali em comunidade, é junto. Você faz parte daquela comunidade. Os problemas relacionados à sua família estão dentro daquela comunidade. É muito importante para o líder acordar nisso, ele participar da vida do bairro dele, da região dele, né? A obra social muito vem nesse sentido, de você, como igreja, servir a população, servir as pessoas. E foi a partir desse momento, em servir as pessoas, que eu fui enxergando a necessidade dessa participação social. E eu, então, comecei a participar da saúde até ser eleito secretário-geral do Conselho de Saúde do Barreiro, né? Hoje, para quem não conhece o Barreiro hoje é uma das regionais de Belo Horizonte, né? Nós estamos aí hoje com, talvez hoje, junto com Venda Nova, a maior região de Belo Horizonte, a maior renda per capita de Belo Horizonte é o Barreiro, né? Onde tem hoje, talvez, já aproximadamente o maior número populacional também de Belo Horizonte é o Barreiro. E ali dentro do Conselho Distrital de Saúde do Barreiro, eu comecei, então, a ajudar mais, porque aí eu já não ajudava somente o meu bairro. Eu tinha outros 20 centros de saúde para poder fiscalizar. E o papel nosso era o quê? Era fiscalizar, era de construir pautas, construir propostas para melhorar a saúde daquela população. Então, eu comecei, então, a conhecer mais de 20 bairros, onde que cada bairro tem um centro de saúde, e comecei a familiarizar com problemas de outras pessoas. Então, muitas das vezes, a gente estava ali tratando um certo problema, ou trazer a prevenção de uma certa situação para aquele bairro, e ao mesmo tempo a gente falando de Cristo para as pessoas. Então, a gente usando a palavra de Deus, Cristo, falando também das situações sociais daquele bairro. Então, nesse contexto, então, eu tenho o primeiro convite, foi quando eu fui convidado para participar, né, da gestão do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, trabalhar na prefeitura de Belo Horizonte, via Regional Barreiro. A partir desse momento que eu começo, então,
a entender o porquê que Deus não permitiu Deus ser, né, aquele jogador profissional que eu tanto sonhava, para ser um cidadão que ajuda as pessoas, que leva uma mensagem de paz, mas também traz uma mensagem de esperança para as pessoas. E como é que você faz hoje para levar essa consciência para os outros pastores do bairro? Como é que você tem feito? Que você participa dos conselhos de pastores, né? Conselho. E como é que você faz isso no conselho? Fala, pastor, olha o que está acontecendo na tua comunidade. Como é que você faz isso? Então, eu comecei com as campanhas de dengue, leishmaniose, a bater na porta das igrejas e conversar com o pastor para ele conscientizar a igreja dele sobre a necessidade de cuidar do quintal, sobre a necessidade de cuidar do seu bairro. É envolver o pastor nessa vida social das comunidades. E é interessante que os pastores, vários falaram comigo, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Que eu posso ser um canal de Deus para a minha comunidade. E o que começou a acontecer? Vários centros de saúde precisavam de fazer reuniões ampliadas. E às vezes o centro de saúde não tinha um local adequado para receber toda a população daquele bairro. O que os pastores começaram a fazer? Cedia o templo da igreja, no horário de manhã ou no horário da tarde. Então, os profissionais em saúde, junto com as comissões, a gente ia para dentro dessas comunidades, através das portas que as igrejas abriram, e a gente, então, começava a orientar a população. Então, essa foi uma forma fácil que nós achamos para trazer também os pastores para dentro da vida social dessas comunidades. E deu tanto certo, Cris, que lá no Barreiro nós chegamos a um ano de ser a regional de Belo Horizonte que teve um menor índice de morte e um menor índice de casos de dengue. E chikungunya vem depois, leishmaniose também. Então, assim, o que nós precisamos alertar os líderes é participar da vida social, da vida do bairro. E não simplesmente só participar da vida cristã do bairro. Então você, por exemplo, a gente vê muitas questões da política na favela, né? Assim, e o Barreiro tem muitas favelas. Temos. Como é que tem sido? Antigamente também tinha um medo de pregar dentro das favelas. Sim, tinha sido. Como é que tem sido essa abertura hoje da pessoa ver que a favela, as comunidades, é um local talvez de maior segurança, até para pregar o evangelho? Como é que você tem visto isso? Ô, Cris, essa é uma das maiores experiências que eu tenho de conviver com as pessoas dentro das comunidades, dentro das favelas, das vilas, dos aglomerados, né? Até aqui ao vivo te agradecer, porque você foi um dos grandes parceiros, né, dentro de Belo Horizonte, que abriu esse espaço para a gente estar dentro dessas comunidades, dentro das favelas e vilas. Quando você chega dentro de uma favela, inicialmente, se você nunca participou, eu convido você a conhecer, né, pegar com Cris aqui, nós temos várias favelas em Belo Horizonte aqui, importante. Você chega dentro dessas comunidades, você tem uma acolhida diferenciada. Você tem muitas das vezes aquele preconceito de entrar dentro de uma favela, né, achando que é só o mundo que está ali dentro, ali, como as grandes mídias fazem da divulgação. Só divulga as coisas ruins, mas as coisas boas não. Quando você começa a relacionar com as pessoas ali, Cris, é algo sobrenatural que eu aprendi vivendo esses anos todos, até dentro da política, dentro das comunidades, da valorização, do respeito às pessoas que estão ali. Afinal de contas, são os nossos irmãos que estão ali. Não, são os nossos amigos, são pessoas que acordam às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, que vão trabalhar, são pessoas cumpridoras dos seus deveres também. Então, é algo sobrenatural quando isso começou. E eu me lembro um dia que um dos meus sonhos, Cris, era entrar dentro do aglomerado da Serra. E eu passei, conheci ali o aglomerado todo, comecei a conversar com as pessoas. Cara, é algo sobrenatural, é um mundo dentro da aglomerado da Serra. Ali é um outro mundo, uma coisa sobrenatural. Mas o que as grandes mídias fazem? Só mostram os lados negativos. E não é verdade, nós sabemos que isso não é verdade. O aglomerado da Serra aqui em Belo Horizonte é uma das terceiras maiores favelas da América Latina. Da América Latina. Estava em segundo, só perdia para a Rocinha, né? Não, hoje você tem o Complexo do Alemão, que cresceu muito. Cresceu. Você tem ali em São Paulo a Vila Itaipu, vai ali Petrópolis, são vilas hoje grandes. Mas a gente vê que grandes eventos são feitos dentro das comunidades, mas
as comunidades, elas participam poucos da vida ativa da sociedade. Quando eu falo vida ativa, há um movimento de conselho. Por exemplo, tem um concurso público para a polícia. Eu acho que a igreja tinha que entrar mais nisso. Concurso público para a polícia. Eu acho que o poder público, ao invés de levar a polícia para prender o cara, tinha que levar esse concurso lá dentro. Sim, com certeza. Porque eu acho que o menino que está saindo do segundo grau, que está saindo do pré-vestibular, ele tinha que ter esse direito, incentivado pelo Estado, de participar desse concurso. Mas aí não, ele não participa do concurso, fica tudo distante, e depois o concurso vai até ele. Como é que você vê a situação? Eu vejo que em Belo Horizonte nós precisamos voltar um olhar especial, né, para as comunidades, para as vilas e favelas aglomeradas. A gestão municipal, né, de um prefeito, ele precisa estar próximo do povo. E não só sobre da grande burguesia. Não está muito próximo só da classe maior, né? De estar ali assistindo com programas sociais. A gente sabe que existem alguns programas sociais, mas falta a presença mais da gestão municipal dentro dessas comunidades, dessa valorização. Pois eu vou te fazer uma pergunta, você que é uma pessoa que já milita muitos anos no meio cristão, que já há muitos anos você convive com essa questão social. Entendeu? Você já viu em Belo Horizonte algum prefeito que foi eleito de uma favela? Não, nem candidato. Você entendeu? Porque muitas das vezes nós não temos esse olhar para dentro dessas comunidades. E não sei quem está nos assistindo agora, talvez é essa pessoa que Deus está levantando dentro de uma comunidade, de uma vila, favela, para ter esse olhar para dentro das comunidades. Nós precisamos, e foi uma das coisas que eu comecei a trabalhar muito dentro da questão que você me perguntou da política, foi olhar para dentro dessas comunidades, né? Mostrar para dentro dessas comunidades, Cris, que ali tem pessoas que são pessoas chamadas por Deus para essa missão. Pessoas que são comissionadas por Deus para essa missão. E quem sabe, Belo Horizonte, na próxima eleição, nós podemos ter candidaturas aí de vereadores, de prefeito, saindo dentro dessas próprias comunidades. É uma forma de valorização, de reconhecimento. É uma forma de reconhecer dentro dessas comunidades. E não só ficar das grandes classes sociais, né? Então, isso é um desafio para Belo Horizonte. Eu muito queria ver, Cris. É interessante, eu recebi um missionário e ele me disse que queria ir para a África para fazer missão. Que ele queria ir para um país bem pobre para fazer missão. Aí eu falei com ele, bem-vindo à África. Você está dentro do morto papagaio, aqui você está dentro da África, você vai encontrar chinês, japonês, africano, você encontra tudo aqui dentro. Ah, mas e o tráfico? Eu falei, mas espera aí, mas lá não tem? Até no meio cristão eu vejo que muitas vezes as pessoas fazem essa seletiva. Querem fazer missões em vários outros países, que são até perigosos, muito bravos, mas tem medo de entrar dentro da favela e diz assim, eu tenho medo por causa do tráfico. Você tem entrado muito para fazer esse tipo de trabalho? Você me trouxe na memória aqui, Cris, um pouco da minha vida cristã. Eu, 2009, eu resolvi experimentar um pouco de Deus em missão. E eu fui então para uma cidade chamada João Molevade, aqui no Médio Piracicaba, próximo ali de Itabira. E eu fiquei 5 anos fazendo missão naquela cidade. E uma das coisas que eu aprendi muito dentro de uma comunidade lá, que era muito rejeitada dentro da região lá, no bairro Novo Cruzeiro, é exatamente esse sentido que você falou, né? Da gente enxergar ali a pessoa, da gente ver a pessoa, da gente agregar com as pessoas. E nesse período foi um dos períodos que eu mais cresci dentro do cristão, dentro do cristianismo. Foi o período que eu mais aprendi a depender de Deus. E eu aprendi muito ali, Cris, que nós estamos aqui nessa terra por um propósito, por uma missão de Deus. E Deus vai cobrar da gente isso, esse propósito, essa missão. Então, eu acredito que hoje nós precisamos estar levando essa palavra de esperança,
essa palavra de fortalecimento dentro dessas comunidades. Não só elevar o Evangelho, não só pregar Jesus Cristo como Salvador, nosso único Salvador, mas levar um trabalho social. Quantas pessoas que passaram aqui no programa com você e te parabenizar pelo programa, na história, essa história que cada um conta, cada um tem a sua história, a sua convivência, a sua forma que Deus chamou, mas quantas pessoas aqui desenvolvendo obras sociais, pessoas fazendo trabalho voluntário dentro das comunidades. Aí eu sempre chamei essa atenção dos pastores das igrejas, de fazer essa obra social e de agregar esses valores dentro das comunidades. Então, nós podemos somar muito, Cris. Eu, por exemplo, hoje nós temos aqui no programa Só da Gente, na produção hoje nós temos a Valda, o Wesley, um é do Taquari, o outro veio do Papagaio. A Valda, uma menina super já influente aí na sociedade, e o Wesley também super influente. Mas quando você pega eles e traz para dentro da TV, para trazer essa informação, e para conhecer dessa informação, você vê assim, como que cada um de nós podemos um pouquinho fazer com que as comunidades sejam inseridas dentro da sociedade. Aí você vê, atrás dos bastidores aqui da Câmara, cada um com o seu perfil de comunidade. E a gente vê que o Evangelho chegou nesse povo através de alguém. E eu vejo que lá no Barreiro o Evangelho tem chegado através de você e outros pastores. E isso me traz uma experiência grande quando você vê, não sei se você já passou por isso, aquela doninha do coque, aquela senhora de 60 e poucos anos que ainda está encurvada, com a Bíblia de babá, mas não sabe ler uma palavra daquela Bíblia. Mas quando aquela dona passa na rua, todo mundo abaixa a cabeça. Você já viu isso? Já, não só como ouvi, como eu já presenciei pessoas que não têm esse conhecimento, né? Da língua portuguesa, esse conhecimento da nossa até da literatura mesmo, mas fala de uma sabedoria tão grande da palavra de Deus, como se ela tivesse estudado os melhores seminários. Ela tem um domínio da palavra de Deus. É isso que eu acho muito sobrenatural de Deus, quando Deus ele quer usar uma pessoa, seja aonde a pessoa estiver, o que ela tiver que fazer, mas quando ela é direcionada por Deus. Eu vi uma vez uma história de uma pessoa que eu achei que ela tinha formação mesmo. Ela não tinha nem uma quarta série, antigamente a gente falava quarta série, né? Hoje se fala a quarta série no ensino fundamental, mas ela tinha uma sabedoria, ela tinha um conhecimento de Deus, ela tinha uma experiência com Deus. Cris, é algo tão sobrenatural para a gente que chega no ministério, como, muitas das vezes como pastor mais novo, e senta com uma pessoa dessa. E vai ouvir a história dessa pessoa, a história de vida, de luta. É algo sobrenatural. Isso enriquece muito o conhecimento da gente. E a gente então olha para essa pessoa e fala assim, como a gente não sabe nada? Como que nós precisamos ainda ser mais humildes e aprender? E uma vez, uma pessoa estava me dando um conhecimento sobrenatural da palavra de Deus e ela não tinha nem o primário. E ela falava da propriedade da Bíblia de Deus, falando versículos, falando capítulos, falando da história de quem que era o rei, com a propriedade, por quê? A unção do Espírito Santo de Deus sobre aquela pessoa, a sede daquela pessoa de falar de Deus. Então a gente encontra muito esse tipo de história. E exatamente o que você falou, a pessoa não tem nenhuma escolaridade, mas ela tem algo mais importante, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, guiando a vida dela. Rodrigo, nós estamos chegando no final do nosso programa. Queria que você olhasse para a câmera aí, você mandasse um abraço para o Sozé da mercearia, o cara que lava carro, o cara que vigia, o cara que é porteiro. Enfim, usa aí um minuto rapidinho para você fazer suas considerações finais e abençoar a vida dessas pessoas. Cris, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a sua vida, agradecer o convite a toda aqui a rede, agradecer cada um de você, telespectador, que está aí do outro lado aí, compartilhando. Divulga aí esse programa para os seus amigos. Cada um tem sua história. Um dia você pode estar aqui contando a sua história. Também agradecer a vida da minha esposa, não posso deixar, Cris, de agradecer, né? Minha esposa Fernanda, meu filho Daniel, minha filha Sara e também o meu netinho Gabriel. Agradecer ali
a minha família e meu genro Gessé. Eu quero dizer para você que está do outro lado aí nos assistindo hoje, você que está aí compartilhando conosco, olha, Deus tem um chamado especial na sua vida. Não importa onde você está hoje ou o que você está fazendo, mas acredite, Deus tem um chamado na sua vida. E acredite no seu sonho. Você tem que sonhar, você precisa sonhar. E eu quero dizer para você, não pare de sonhar. Porque Deus, Ele tem uma missão, Deus tem uma promessa na sua vida. Um dia eu falei que eu queria ser, e hoje eu sou aquilo que eu declarei através dos meus lábios. Quero te dizer, acredite, confia, Deus está contigo. E se você precisar, o nosso contato vai estar embaixo aí, você pode nos procurar mandando mensagem. Estamos aqui para servir você e toda a sua comunidade. Tá vendo? A história da gente é assim, irmãos. De um futuro jogador a um futuro pastor. Deus, ele enxergava ele como jogador, Deus enxergava ele como pastor. E assim é a sua vida. Talvez o seu sonho não é o sonho de Deus, como eu vi outro dia de uma moça. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, assim Deus permitindo.